Como a cidade aparentemente desenvolvida não liga para coisas desse tipo. Aqui uma faixa de pedestres e ali atrás uma rampa. E no outro lado, nada. Refizeram o asfalto, fazem uma canaleta. Quem são as pessoas que planejam essa cidade? Onde estão os universitários e os professores de urbanismo? Onde está a cultura da acessibilidade? Depois que inventaram esse negócio de CO2, o pessoal esqueceu do ser humano. E agora é só saquinhos de plástico para lá e para cá. Mas a gente tem que voltar a pensar na vida do cidadão comum. Isso é um crime contra quem é cadeirante, deficiente visual ou idoso. Florianópolis dava a impressão de ser uma cidade que evoluía e, no entanto, está regredindo. Olha a qualidade dessa calçada. Quantos anos deve fazer que não sofre uma manutenção? Não importa quanto de imposto a gente pague, nunca investem na acessibilidade. Isso é uma irresponsabilidade contra todos nós. E olha esse piso tátil aqui, tão próximo do asfalto. Era para servir para a segurança, mas acaba botando em risco ainda mais um deficiente visual. E de repente, o piso tátil sumiu. Logo, quando as pessoas mais precisavam dele. Você já nasceu não conseguindo andar ou foi algum acidente que ocorreu? Acidente de carro. Acidente de carro? Então, qual que é a maior dificuldade que tu sente em não conseguir andar? É tudo, né? A cidade em si não tem uma estrutura. A cidade é horrorosa, mobilidade é horrorosa, as calçadas, os ônibus, os taxistas não querem levar porque os carros agora são tudo com gás. Se tiver chovendo, eles não querem mexer na cadeira. Né? Sério que eles são bem... Sim, é pior de táxi do que de ônibus. Se ônibus é ruim, táxi é pior. Mas o ônibus também tem horário, assim, né? Tem linhas também pega difíceis, ônibus, né? assim, tu pega ônibus ou tu tem... Eu pego ônibus direto. Direto. E tu sente muita dificuldade, assim, no tempo? Tu tem que ficar esperando? Sim, porque aqui em Florianópolis, diferente de outras cidades, que já custou a gente conseguir fazer a lei para que tenham carros acessíveis, eles só adquirem ônibus com uma vaga. Não tem vários ônibus, né? Tem alguns. Aí vem com uma pessoa utilizando a vaga, eles não querem nos levar. E a gente estuda, a gente trabalha, a gente tem horário para médico, a gente tem horário para tudo, né? Daí tu espera às vezes uma hora, o carro vem com uma passageira, eles não querem levar a gente. Então, quando é guerra o tempo todo, é briga o tempo todo. Então tu utiliza o ônibus, não utiliza o teu transporte próprio? Não. E é muito caro o carro, assim, que a gente vai comprar adaptado, né? É porque é o seguinte, existe aqueles benefícios do governo que fala, mas tem um monte de isenções, blá, blá, blá. Só que a gente não pode comprar qualquer carro. Nós não podemos comprar carro popular. Nós não podemos comprar carro utilitário, tipo aquele Adventure, assim. Nós não podemos. A gente tem aqueles carros específicos que eles permitem que a gente compre. E são todos carros bem caros. Então, se você for comprar com a isenção, com todos os descontos que vem de fábrica, você vai conseguir comprar um carro acima de 40 mil reais. É verdade. Né? Não é assim como... Não é como dá impressão, né? Porque dá a impressão que agora, com tanto desconto, qualquer um vai poder ter carro, né? Mas isso não é verdade. Mas aqui na UFSC, assim, tu vê muita dificuldade, porque tu estuda aqui, né? Sim, olha, quando eu entrei aqui, assim, ó, ainda é um fato hoje.
A UFSC tem políticas voltadas prioritariamente para pessoas surdas. Sim, Não imaginava. porque a política de Libras do Brasil inteiro é controlada pelo nosso campus, né? Então, por exemplo, existe Libras na UNB? Existe, mas o Libras da UNB é coordenado pela UFSC, né? Então é um programa nacional. Tudo aqui é voltado, embora os surdos sempre falem, ninguém faz nada por nós, nosso problema é comunicação, blá, blá, blá. Eles têm muito mais coisas, as limitações são um pouco diferentes, eles têm dificuldade de comunicação, mas eles têm uma deficiência que não choca a sociedade visualmente, não impede eles de um monte de coisa. Um cego não pode dirigir, a gente tem dificuldade para dirigir, eles podem dirigir, eles podem dançar, eles podem fazer. Então, para mudar essa política na UFSC, tem sido um processo longo, assim, é uma reivindicação. Quando eu entrei aqui quase não tinha outras pessoas com deficiência, só os surdos mesmo. E hoje em dia tem bem restrito, né? Vamos combinar. Pouquíssimos cegos, pouquíssimos cadeirantes, conta-se mesmo nos dedos e não vai todos os dedos da mão, né? Então, mas tem que existir política, né? Porque a gente está vendo que tem um monte de coisa aí que está saindo por fora, programas de cotas. Quando eu entrei na universidade não existia cotas, eu prestei vestibular em condição de igualdade com qualquer um, eu vim de escola pública, não tinha uma política para recepcionar a gente, tudo foi super difícil. Hoje a gente vê que as coisas estão ficando um pouquinho diferentes, não está ideal. E a estrutura da UFSC mudou muito já pra cá? Com cadeirante, Assim, tipo, assim? rampa, portas, porque porta acho que é a maior dificuldade, né? Banheiro. A largura da porta. Largura da porta, pode ver o prédio novo da reitoria, Santa Clara. Se puseram um banheiro até escandaloso lá no térreo, mas vai nos outros andares. Parece que é pra chamar a atenção As mais portas que são hoje, né? minúsculas. E hoje não se fala mais em adaptação. Adaptação é um termo usado para você arrumar um lugar que não está certo, de acordo com as leis atuais. Por quê? Porque essa era uma construção antiga, então você vai adaptar para viabilizar. Hoje fala assim acessibilidade, é uma coisa diferente. Você já projeta pensando naquilo. E o critério é desenho universal. Esse é o termo, está na lei. Desenho universal. Se o desenho é universal, eu não tenho que fazer um banheiro separado no térreo para pessoas, né, com deficiência física e todos os outros banheiros do prédio sem condição. Não. Inclusão também, né? Desenho universal é que todos os banheiros do prédio tenham acesso a qualquer pessoa que queira utilizá-los. E não é assim. Quer dizer, antes não tinha nada, agora eles fazem um gueto. Né? A gente não quer gueto. A gente quer condição de igualdade, é direito. Ou tu vai pra praia, como a gente viu uma pessoa aí falando, né? Numa audiência que a gente teve, que a gente estava muito iludida se a gente achava que a gente ia chegar até a areia, porque eles criticou algumas cidades no Rio de Janeiro, em São Paulo, que estão fazendo aquele turismo acessível com acesso à areia da praia, aquelas coisas. E aqui, uma dessas pessoas que cuida dessa questão aí de turismo, achou feio o que foi feito, né? Com material, não gostou do material. E então ele disse que não, que tem programa de acessibilidade. Você chega até onde você enxerga, né? Até a areia. Da areia em diante, não. Mas que raio de acessibilidade é essa? Ela disse para mim, administração pública. Primeiro que o gestor público, ele não tem que ser um ótimo administrador, como eles vivem pregando por aí. Né? Porque o administrador, que trabalha numa empresa privada, o fim que ele visa é lucro. O gestor público, o fim que ele tem que visar é bem-estar social. Ele está ali para fazer a política para a sociedade em geral, sem discriminar se o cara mora no morro, né? Se ele mora no centro da cidade, num bairro afastado. Ele tem que trabalhar para os cidadãos. E tu teve dificuldade, assim, conseguir um trabalho sendo cadeirante ou tu É bem complicado. não sentiu preconceito, assim? Sim, é super difícil, tá? E eu acho assim, às vezes a gente consegue sensibilizar algumas pessoas, mas quando a gente está no ambiente coletivo, é difícil você sensibilizar todas as pessoas. Basta que uma pessoa não aceite, não concorde. E se essa pessoa, ela pode jogar de duas formas, ela pode jogar abertamente ou ela pode ser dissimulada e não se agradar,
de estar ali num espaço de trabalho, no mercado de trabalho, concorrendo com uma pessoa deficiente em condição de igualdade. Porque algumas pessoas se sentem diminuídas. É difícil pra caramba. Tem que começar tudo de novo do zero. Eu tenho dores na mão, que geralmente à noite quando eu vou dormir dói, ao ponto assim, de eu não conseguir dormir, porque eu utilizo a mão demais. Não, e tem gente que fala que a gente não pode reclamar, porque tá muito bom. Nossa, Por quê? Florianópolis é... Agora, me diga, antigamente nem se tocava no assunto, a gente era totalmente marginalizado, certo? Hoje, só se abriu um diálogo. A gente só polemizou um pouco e essa coisa abriu para o conhecimento das pessoas. Mas não significa que está resolvido. É exatamente o contrário. Não está nada resolvido. A gente abriu essa discussão para que a gente possa pensar juntos. Por quê? Porque existe uma convenção internacional da ONU, né, de direitos humanos, que fala sobre isso hoje e que tratou os direitos humanos, tratou a deficiência de uma forma diferente do que se via. Hoje não pode ser pensado como uma coisa que diz respeito a algumas pessoas. A deficiência diz respeito a todas as pessoas da sociedade, porque todo mundo que está vivo vai passar por uma experiência de deficiência na vida em algum momento. Seja por um acidente de carro, seja por qualquer coisa. Pode ser temporário, uma perna quebrada, vai precisar de umas coisas diferentes num determinado momento. Se sofrer um acidente, pode sofrer algumas lesões temporárias ou permanentes. Né? Eu mesmo, no meu caso, eu não era. Então, a gente tem que preparar tudo para qualquer um, como se fosse para si mesmo. Né? Só que a gente só está abrindo essa discussão. Você já nasceu não enxergando ou foi algum acidente que ocorreu? Eu nasci prematura demais. Então, isso provocou a deficiência, né? Uhum. Qual a maior dificuldade em não conseguir ver? Cara, essa pergunta de vocês eu fico de surpresa. Viu? Sei lá, porque eu não tento pensar nas dificuldades, né? E muitas coisas... Essa pergunta vai ter diferentes pontos de vista se tu perguntar, por exemplo, uma pessoa que já viu. Né? Então, isso vai ter diferentes pontos de vista. Talvez a dificuldade de não ver, ela pode estar em muitas coisas que são pequenas coisas do dia a dia. Por exemplo, muita gente tem dificuldade de combinar as roupas, por exemplo, porque a dificuldade de ver a cor. Eu ainda tenho uma coisinha, então muita coisa a gente aprende, o que as pessoas dizem, tal coisa não combina. Eu ainda tenho deficiência visual, isso facilita muito. Mas muitas coisas hoje estão muito visual. Por exemplo, até tu andar na rua, o fato de não enxergar traz muitas limitações, porque não tem planejamento, as calçadas não são boas. Deformação nas ruas, né? A estrutura, né, é ruim. Então tem várias coisas que for pensar, a dificuldade de não enxergar, ela pode estar colocada em trazer outros riscos, né? ela pode estar colocada em várias coisas do próprio cotidiano. Aqui na cidade de Florianópolis, qual a maior dificuldade que você encontra para transitar? Como você falou, das calçadas e coisas assim. Não sei se tu vai pro centro, Sim. Do de ônibus, tá? Sim. andar de ônibus é uma complicação Na verdade, o ônibus em si não. Mas os trajetos, as calçadas, a estrutura não é legal, não são boas. Né? Tu olha lá os postos meio da calçada, os orelhões sem sinalização adequada, até as próprias rampas para cadeirante, tu olha quando chove e tá cheio de água. Cadeirante, às vezes vai passar ali, né? O cadeirante não passa ali. E agora que tá melhorando com sinaleira sonora, mas tem bastante coisa pra melhorar mesmo, né? A estrutura das sim. Mobilidade e acessibilidade péssimos. Tu sempre morou aqui em Florianópolis ou tu já visitou outras cidades, a estrutura, assim? Tu já...
Visitar não, mas você já morou por algum tempo em outra cidade? Não. Sempre aqui. Mas eu tive muito em Curitiba. E tu acha que lá tem mais acessibilidade? Pelo menos no centro de Curitiba, as calçadas elas são mais transitáveis. Então, quase nem tem calçada. Né? No centro de Curitiba e no centro central ali, as calçadas elas são melhores, consegue andar tranquilamente pelas quadras, né? E tu usa o ônibus aqui como meio de transporte sempre? E como que é o tempo de espera, o trabalho que tu tem que realizar pra... Assim, por exemplo, quando não tem ninguém no ponto, como é que tu sabe? Eles têm param? de obrigação de parar. Todos nunca tu Já percebeu? aconteceu de ônibus passar e não parar. Mas eles têm por dever parar quando tem alguém com bengala no ponto. Parar e perguntar, por mais que a gente diga não, mas como é que a gente vai saber? Mas geralmente eles param e perguntam, mas raramente acontece de não parar. Então isso tu não tem muita reclamação, assim, tu transporte. É difícil acontecer de não parar, mas se não parar eu também vou lá e reclamo. Sim. Porque, né, é o tempo que tá ali perdendo, esperando o ônibus, por mais que esteja lotado, tem que parar de dizer que tá lotado. E tu costuma andar sozinha ou tu tá sempre acompanhada, assim? Ou tu se vira assim mesmo? Tem que andar sozinha e me viro, mas geralmente eu tô acompanhada. Principalmente aqui na UFSC. Mas, por exemplo, quando eu vou pro centro pra comprar uma coisa, então eu prefiro ir com alguém, assim, né? Mas quando eu preciso sozinha, eu me viro, eu chego lá. Tu estudou em escola pública sendo deficiente visual? Sim. E como foi o tratamento e o aprendizado oferecido pela instituição? Foi ruim? Por tu ter uma... No começo da minha vida acadêmica, eu estudei em um colégio que dizia, entre aspas, ter inclusão. Tinha, na verdade, um pouco mais de estrutura que os outros lugares, né? Então, o ensino poderia ser um pouco melhor, mas a inclusão não era colocada na totalidade, porque faltava inclusão dos alunos com o resto da turma, né? As pessoas que são dito entre aspas normal. Então, pra mim não tinha inclusão, por isso que eu coloco entre aspas. Tinha uma estrutura melhor, tinha toda uma estrutura, né, pra ter acessibilidade, mas faltou isso. No meu ensino fundamental, de quinto e oitavo, eu estudei em um colégio particular. Acontece que a maioria dos professores de colégio nunca tiveram alunos com algum tipo de necessidade especial. Raros são aqueles que tiveram, né? Então muitas vezes chega num lugar e agora, o que a gente faz? Mas é diferente de o que a gente faz, tu deixa a pessoa e tu simplesmente, por aí, é essa a diferença. E do meu ensino fundamental, eles não sabiam o que fazer, mas a gente foi junto, a gente, né, foi dizendo. Então eles não tinham estrutura dentro do colégio, não tinha, né? Mas eles procuraram adaptar da melhor forma possível. Tinha um monitor assim pra ti só? Não. Eu fui ter aqui na universidade. E como tu fazia assim pra eles? No ensino médio eu fiz o Cefet também. Não tinha, nunca tiveram, mas eles... Material do CAP... material então tu tinha... Material eles... era feito toda a adaptação para buscar recursos de fora, né? O material era o CAP que fazia, e não tinha toda uma... Não tinha estrutura dentro do colégio, mas sempre foi buscado fora. Né? Então, sempre não foi aquela... Que tem muitos alunos que acabam sendo deixados, entre aspas, de lado, né? Não é feito o mínimo. E tu já sofreu algum preconceito por ser deficiente visual? Se sim, tu pode nos contar? Sim, de estudo, ou tu nunca trabalhou, mas... Sim, já trabalhei. Já trabalhou? Já trabalhei. Então, no trabalho, algum Não. preconceito, assim? Trabalho, não. Ou pra arrumar emprego, assim, Na dificuldade? verdade, a maior dificuldade para arrumar emprego é porque as empresas elas têm cotas. E muitas vezes elas têm que preencher essas cotas, só que muitas vezes acham que o profissional, por ser deficiente, não é qualificado. E as vagas, elas acabam sendo vagas que não são qualificadas, né? Acaba a oportunidade de um deficiente visual crescer em uma empresa é menor do que o deficiente visual, o deficiente em geral, às vezes, né? É menor do que uma outra pessoa. Ou então, por exemplo, onde eu trabalhava, eu sabia que não ia ter chance de crescer porque não era a minha área. E porque
tinha acontecido de ter dado a oportunidade para um rapaz, só que ele não aproveitou direito, acabou sendo demitido, então eles acabam... Eu vi que aconteceu uma meio que generalização, né? As oportunidades que são dadas, elas não são... Eu vejo que falta ter aquela... acreditar mais. Sabe? Falta acreditar mais. A capacidade da pessoa que tem algum tipo de deficiência. Isso que me refiro, o tipo de vaga que são oferecidas. São os trabalhos mais fáceis, assim, tu quer dizer? Menos qualificados. Às vezes. E quando Por exemplo, na empresa onde eu trabalhei, só abria pra ter... Então tu sentiu que bastante preconceito, né? Das empresas. Não sei se a palavra certa seria preconceito, mas são conceitos errados já, porque a gente está vivendo numa era de informação, um momento que todo mundo está buscando espaço, um momento de tecnologia, que as coisas estão evoluindo de uma forma, mas o pensamento, as atitudes das pessoas não estão evoluindo junto com tudo isso, né? Hoje, é claro que o deficiente ele tem mais espaço na sociedade. É claro que o deficiente hoje ele está buscando mais, ele está indo mais para rua. Por exemplo, o deficiente visual, uns 50 anos atrás, ficava em casa trancado porque era coitadinho. Né? Porque a família não acreditava. Hoje a gente está indo para rua, a gente está fazendo universidade, fazendo pós, doutorado, enfim. Mas falta oportunidade. Falta. Mas talvez aqui, porque eu tenho um amigo foi para São Paulo agora e... Cara, tá lá, tem várias oportunidades. Esse conceito não vem de agora, ele tem que ser mudado, mas eles vêm da cultura. Porque quando a pessoa te olha na rua e te chama de coitadinha, ou fica admirada porque tá andando sozinho no centro, ou porque tá vindo pra UFSC fazer um curso, é isso que tem que mudar, é esse pensamento que a gente tem que mudar. Isso tá culturalmente. Isso tá inserido culturalmente. Então, né? Então, aí, por exemplo, eu vejo a importância de quando alguém me oferecer ajuda na rua, se eu não precisar ou não quiser aceitar, eu ser extremamente educada, né? Porque as pessoas, elas acabam generalizando. Se um cego antes foi mal educado, elas não vão mais ajudar. Muitas pessoas me ajudavam. Mas uma vez eu fui ajudar um ceguinho e ele foi tão mal educado. Eu disse, mas como todo mundo, tem dias que a gente tá bem, tá mal-humorado, não tá? Como você também. Então, nem todo mundo tem a mesma forma de pensar, nem todo mundo tem a mesma forma de agir. Deficiente visual também. Não é igual. Mas aí a importância até de tem que ser educado, tem que explicar, tem que mostrar, pra tentar mudar, se conseguir fazer outra pessoa ver diferente, essa outra pessoa vai falar de uma outra forma e pode mudar, às vezes, outras pessoas. Com certeza. A falta de respeito é uma deficiência grave. Aquela matéria que a gente fez no ano passado, em setembro, falando da acessibilidade, das dificuldades de um cadeirante transitar no centro da Grande Florianópolis? Pois é, a gente está aqui de novo. Será que alguma coisa mudou? Primeiro, vamos refrescar a sua memória. Em 2011 foi bem complicado transitar com uma cadeira de rodas pelas ruas de Floripa. Todo dia cai uma pessoa andando aqui, transitando aqui, principalmente senhora de idade. Aqui? Aqui mesmo. Não vai. Pois é, agora que você já lembra,
A gente vai dar uma volta pelos mesmos lugares para ver se mudou alguma coisa. Pode ser? Combinado. Primeiro é aquele obstáculo ali, ó. Dá uma olhada lá, Zumar. Ah, meu filho. Depois de 5 minutos e muito mais que isso, eu consegui passar. Foi difícil, hein? Eu tive que treinar em casa. Vai dar uma dificuldade. Dá uma olhada só isso aí, ó. E parece que nada, mas nada mesmo, mudou em 2012. Vamos ver se mudou ali na entrada da igreja. Eu sou um cara de fé, se eu quiser rezar, como é que eu vou fazer? Aí, Zumar. A entrada aqui não mudou, mas ali sim. Aqui já houve uma primeira evolução. Mas aí lá no segundo o cara já embarca de novo, já não vai dar certo, ó. Primeiro aqui já não dá. O segundo ali vai ficar difícil. O terceiro então nem se fala. Aqui não mudou. Lembra do Zezinho? Nosso presidente. Presidente, mudou alguma coisa ou não, presidente? Até agora eu não vi nada. Adiantou nós dar aquele passeio? Não adiantou porque realmente cada vez tem mais dificuldade ainda, porque as calçadas estão mais quebradas ainda. Né? O presidente da Aflodef não vê dificuldades para melhoria da atual situação das ruas de Floripa. Não tem desculpa, porque eu acho que fazer uma rampa dentro daquilo que diz as normas. Não é difícil. Não é difícil, não vai gastar menos que um saco de cimento. Pois é. Será que a reportagem vai fazer aniversário e nada vai ser feito?